Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje nós iremos discutir por que que você não deve usar o dividend yield, ou pelo menos não apenas o dividend yield, como referência para escolher um fundo imobiliário. Usar só ele como indicador pode te trazer prejuízos no curto e no longo prazo. Tá certo? Então, eu utilizarei esta reportagem aqui para a gente discutir esse tema. Essa reportagem foi escrita aqui no dia 23 de maio, tá certo? E o que que ela diz? Ela diz o seguinte, que cresce o número de FIIs, de fundos imobiliários, que pagam dividendos acima de 1% ao mês, certo? E então a gente vai descer aqui e vamos ler o que que ela vem nos dizendo. O número de fundos que paga um dividend yield acima de 1% ao mês aumentou em maio. Aí aqui eu quero começar dando uma explicação do que é dividend yield. Caso você não saiba, dividend yield é uma métrica que a gente calcula fazendo uma divisão simples do valor pago pelo valor da cota. Olha só um exemplo aqui, ó. Vou pegar o BCFF, tá? Que é um fundo imobiliário, é, que é um fundo de fundo, mas isso é irrelevante, é só para mim ter como exemplo. A cota dele é 8,46, certo? E ele pagou de dividendo 7 centavos. Então, como é que eu faço esta conta? É simples. Eu pego os 7 centavos que ele pagou, vou fazer a divisão aqui, ó, 7 centavos, e divido pelo valor da cota, que é 8,46. 8,46. Logo, eu tenho aqui um dividend yield de 0,8%. É assim que a gente faz a conta do dividend yield, que é o dividendo pago em relação ao valor da cota, tá bom? Então vamos voltar aqui para a reportagem, que me diz o seguinte, que aumentou, né, a quantidade de fundos que estão pagando acima de 1% ao mês, e que, olha só, dos 112 fundos que compõem o IFIX, olha só, 41 fundos pagaram acima de 1% ao mês. Gente, isso é, olha só, 41 fundos de um total de 112, certo? Isso equivale a 36%. 36,6% para ser mais exato. São muitos fundos que pagaram neste mês de maio, certo? Acima de 1% ao mês. Aqui embaixo, ele dá uma explicação do porquê. E aqui está a primeira coisa que o investidor tem que prestar atenção. Olha só, o aumento ocorre exatamente após o mercado interromper uma sequência de 5 meses seguidos de ganho. Observe só, a queda no valor das cotas tende a elevar o dividend yield, que é, como eu expliquei, a relação entre a cotação e o rendimento distribuído. Gente, olha só, vamos usar um exemplo aqui hipotético, tá certo? Vamos supor que você tenha recebido R$ 1 de dividend yield, ou melhor, R$ 1 de dividendo, né, o valor, e o valor da cota daquele seu fundo era R$ 100. Logo, isso reflete exatamente a 1%, certo? A 1% de dividend yield. Agora imagine que você recebeu o mesmo real, só que o valor da cota caiu. Vamos dividir aqui por de 100, caiu para R$ 90. Vamos só usar como exemplo. Vezes 100. Perceba que agora já não é mais 1%, é mais do que 1%. É 1,11. Ou seja, não é que você recebeu a mais, não é que o fundo ficou melhor e está pagando mais. Não, nesse caso específico aqui que eu estou mostrando, dando de exemplo, foi apenas porque o valor da cota caiu. Agora, pergunta: isso é algo ruim? Não necessariamente. Se é um fundo que você tem em carteira, que você gosta do fundo, que você pretende mantê-lo, ora, se o valor da cota caiu, isto passa a ser, na verdade, uma oportunidade.
certo? Mas vou já voltar para este tema aqui. Olha só, aqui embaixo ele traz a lista de fundos que pagaram acima de 1%. É o REC, o DEVA, o aí é C11 e assim por diante, tá certo? Que pagaram em maio, para deixar claro, tá certo? Deixa eu fechar essa propaganda aqui. E olha só, vamos pegar alguns desses fundos e analisar só a questão do dividendo. O REC, certo? Vamos olhar para ele aqui. Ó. Tá aqui. Eu tô com a lista dos dividendos. Deixa eu mostrar aqui que é o REC e tal. É o REC 11, tá bom? E aqui eu tô com a lista dos meses, certo? Do Estados Invest. Olha só, de fato, no mês de maio foi pago aquele valor de R$ 1,29. Porém, olha só, anteriormente não era hábito pagar acima de R$ 1. Depois voltou ao normal. Agora imagine a pessoa que só olha o dividend yield e naquele mês vê um dividend yield exageradamente alto. Não sabe nenhum motivo e acaba escolhendo por este motivo. Pode acabar escolhendo um fundo que não é tão bom. Outro exemplo, o DEVA 11, que ele cita aqui, o segundo da lista, certo? A mesma coisa. Ele até pagou uns 4 meses acima de 60 centavos, só que não era o padrão. O padrão é pagar justamente menos de 60 centavos, como você pode ver aqui. E depois desse período, ó, continuou pagando menos de 60 centavos. E assim a gente pode verificar outros fundos, certo? Ó, do mesmo jeito, esse aqui pagou R$ 1, certo? No mês de maio, porém, o comum é justamente pagar menos de R$ 1. E depois ele voltou a pagar menos de R$ 1. Então, você não pode se colocar como um investidor que olha apenas o dividend yield, pois ele pode ser ilusório. E agora eu vou dar um outro exemplo. O Tigar, certo? Que está aqui também, ó. Cadê? Tigar. Deixa eu procurar ele aqui, ó. Pronto. Que é um fundo de desenvolvimento, tá? Ele também pagou acima de 1%. Só que olha só, o Tigar, ele pagou em maio acima de R$ 1. Só que perceba que é padrão para ele pagar acima de R$ 1. Só que o que que acontece? Esses fundos, nesse caso, o Tigar é um fundo de desenvolvimento, esses fundos que pagam muito dividendo, certo? Eles tendem a ter um risco maior. É importante que você esteja atento a isso. Então, você pode até investir em um fundo que pague 1% ao mês, pode, mas você tem que estar ciente dos riscos. E, de novo, não estou dizendo que esse fundo é bom nem ruim, só estou mostrando que perceba que são quatro realidades distintas, mas três delas mostraram exatamente que pode acontecer de um mês pagar muito e dos outros meses voltar ao normal. Já o Tigar mostra justamente que sim, existem fundos que pagam muito. Porém, esses fundos tendem a ser mais arriscados. Então, agora vamos voltar para cá. A partir do momento que você vê um fundo e ele paga muitos dividendos, o que que pode acontecer? Como, por exemplo, é, o REC. Você compra esse fundo apenas porque você viu o dividendo muito alto e quis pagar. Não sei o REC. Não analisei ele e não é minha intenção aqui analisar. Mas pode ser que você acabe escolhendo um fundo muito ruim. Você pague caro, porque naquele período, sei lá, 2 ou 3 meses, ele pagou muito dividendo, mas depois o dividendo volta ao normal e aí a cota vai cair. Então é preciso ter este cuidado e não olhar apenas para o dividendo, tá? Isso tem que ser muito levado em conta. Agora, uma oportunidade pode existir. Por exemplo, vamos supor que você já tenha um determinado fundo no seu portfólio. Sei lá, pode ser IRDM, Canip, sei lá, qualquer um desses aqui. Você já tem no seu portfólio. E um mês a cota cai muito, como eu disse. Ora, se você já tem no fundo, o dividendo foi alto, mas você sabe que o fundo, teoricamente, você sabe que o fundo é bom, já que você escolheu. Então talvez seja uma oportunidade para você comprar, certo? Inclusive, tem fundos daqui que estão na minha carteira, eu não vou dizer quais são, certo?
que quando caiu, eu comprei, tá? Mas, de novo, eu já tinha avaliado o fundo. Pode ser que seja também uma oportunidade. Mas, no geral, o dividendo está alto porque a cota caiu e tem um motivo para a cota cair. Então, isso tem que ser analisado, tá bom? Pessoal, esse vídeo aqui, tá, era justamente para a gente discutir essa questão do dividend yield. Eu não estou dizendo aqui que você não deve olhar para o dividend yield. Você não deve olhar apenas para ele. O que que você pode fazer? Olhar para o dividend yield e analisar o histórico de dividendos do pagamento, certo? É constante? Tem muita variação? Por exemplo, no mês ele paga 10 centavos, no outro paga 50. Isso é meio estranho, tem que analisar. Eu olho também a média do dividend yield em cada mês, ou melhor, não a média do dividend yield, mas a média do valor pago, certo? É 8 centavos por mês, é 80 centavos por mês na média do ano, tá? Porque uma pequena variação vai existir. Ele pode pagar 80 centavos no mês, mais 82, 83 em outro, 85, mas tem uma média. E eu gosto de analisar esta média, tá bom? Que você olha aí no Estados Invest, tudo dá para ver. Mas, de novo, olhar apenas o dividend yield não é o ideal. Você pode se enganar. Mesmo que você olhe a média, mesmo que você olhe o crescimento do dividendo ao longo dos anos, olhar só o dividend yield não é legal, pois ele pode, né, mudar com o tempo. E, como você viu aí, vai ter meses que pode ser muito alto e meses que vai ser muito baixo. Ou você vai pegar um momento que o dividendo está muito bom e depois volta ao normal. Se você pagou caro quando o dividendo estava bom, quando voltar ao normal, você vai ter que arcar com aquele prejuízo, certo? Então, gente, a discussão era esta, tá bom? Nunca olhar só o dividend yield, mas pode olhar para ele também. Espero que vocês tenham gostado, certo? Se gostou da discussão, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu, fui!